Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar das feridas emocionais no homem e na mulher, da traição e do abandono. Vai ser bem interessante, porque as dinâmicas mudam um pouco entre homem e mulher. Bom Olá, dia! eu já tava no boa tarde já ia meter um boa tarde aqui. Bom dia, Mais um... vamos para mais uma live de hoje. Vamos falar sobre esses dois complexos, o complexo materno do homem e o complexo paterno da mulher, né? Acontece em muitos casos do abandono ser entre 1 e 2 anos, nessa faixa. E o abandono pode ser também uma sensação e cada um vai sentir de um jeito, tá? Então é interessante a gente não pegar essa palavra como uma verdade. Por quê? Às vezes eu pergunto, né, nos questionários de anamnese, sofreu abandono, rejeição? E a pessoa coloca não. Até porque ou a gente não se lembra, ou a gente não concorda literalmente com essa palavra. Mas o abandono é uma sensação, né? E uma das feridas mais fortes que o Anderson tem, e eu também tenho, é o do abandono. Então, como que a gente sente, mozinho, essa sensação de ter sido abandonado? Como que você reformularia ou trazia essa sensação para ficar mais claro também para a pessoa identificar? Então, o abandono são várias situações que acontecem que a criança se sente de alguma maneira abandonada. Por exemplo, se o pai ou a mãe tem que trabalhar a maior parte do tempo e deixa a criança sozinha outras pessoas ali para cuidar, a criança pode olhar com aquilo como um abandono, como se a mãe ou o pai estivesse abandonando ela, deixando ela em algum lugar. A mesma coisa isso acontece quando na infância, na hora da escola, quando que o pai ou a mãe deixam ela lá na escola ou pegam um pouco mais tarde a criança, fica lá sozinha, esperando o pai e a mãe vir e ela sente que foi abandonada. Por mais que ali ela não foi abandonada, é como a criança interpretou aquilo lá na infância, né? Então, nesse primeiro setênio, que é do 0 aos 7 anos, a ferida do abandono é desencadeada de 1 aos 3 anos. E nessa idade é muito difícil a gente lembrar muito consciente do que é exatamente, né? Mas é ali que começa essa interpretação da criança como ela foi abandonada, né? Quando tem, inclusive na parte do homem, a parada de ser abandonado através de não ter o leite materno também pode desencadear essa sensação de abandono. Porque o abandono traz uma incapacidade, né? Eu fui abandonado e eu não dou conta sozinho. Então, essa sensação de incapacidade está muito relacionada com o abandono, de não se sentir capaz de fazer as coisas sozinho. Porque de 1 aos 3 anos, a gente não tem capacidade de fazer as coisas sozinho. E quando a gente não tem essa pessoa de referência ao nosso lado, a gente acaba interpretando isso como incapaz de conseguir prover aquilo que a gente precisa prover. Então a gente acaba se sentindo incapaz ali, no começo da nossa vida, que muitas vezes repercute até o final dela, se a gente não olhar e tratar isso aí. E no complexo materno, a mãe é o primeiro outro que a gente se relaciona. Então, na psicanálise também fala, toda vez que aquela criança precisa ir para o mundo externo, quem vai inserir ela no mundo externo, apresentar para os outros, é a mãe. Então, no caso do homem, ele pode também se sentir abandonado nisso, que é realmente entre os 24 meses de vida da criança. Então, ela precisa ser apresentada ao mundo externo e muitas vezes a mãe está trabalhando, a mãe não consegue dar assistência. Então, ali pode ser desencadeada essa ferida do abandono. Então, é algo assim que não é tão perceptível muitas vezes, mas se a gente tem insegurança, se a gente se sente incapaz, no caso dos homens, tem algo relacionado ali com o complexo materno. E aí tem duas ramificações, né? Tem aquele homem que é um homem mais feminino, um homem que demonstra mais as sensações, as emoções,
é claramente dependente ou busca muito alguém, ou os amigos, ou uma namorada, tá sempre trocando de relacionamento para suprir algo, essa carência afetiva, né? Essa coisa de querer ter alguém perto, ou é um cara já mais trancado, um pouco mais rígido, que não demonstra as emoções, que é mais prático. Então ele negligencia também esse lado, né? Tem essas duas oscilações. Exatamente. O homem, geralmente, ele, com que tem a ferida do abandono, ele é vítima, né? A maior parte, né, cara? Esse um lado vítima acaba ficando muito forte pela incapacidade, né? Ele se sente incapaz de fazer as coisas, então ele acaba se tornando a vítima das circunstâncias e sempre esperando um salvador para vir ajudar ele ou sempre precisando de alguém. A máscara do abandono é a dependência, né? Então ele acaba se tornando dependente em vários quesitos de outras pessoas em si, né? Como que é assim, essa sensação de ser dependente, ou como que o cara que tem o abandono e tá nesse lugar de vítima, porque tem diferenciações de lugares, né? Então tem o cara que tem a ferida de abandono, mas ele também é o salvador, que é esse cara mais rígido, que é o que faz, que começou a trabalhar cedo, que trouxe alimento para casa também, ou que cuidou dos irmãos. Como que para você, né, que teve essa experiência, essa simbiose com a mãe? Ou essa expectativa da mãe sempre falar mal do pai, de você ter que ser o homem da casa ou cobrir esse lugar, né, do pai. Porque geralmente a ferida do abandono é isso, é a ausência do pai, né? E alguém ocupa. Ou as É, obrigações. nessa dinâmica que você citou, já entra outras feridas junto, né? Porque aí Uhum, já pega a ferida do pai, que daí vem a injustiça, uhum, que o pai desencadeia a injustiça e a rejeição, né, no homem. E aí já mistura as feridas, mas falando do abandono, a pessoa que não é vítima e acaba se tornando outra coisa, que é ou o perpetrador ou o salvador, ele acaba desencadeando outra ferida, que é em relação à mãe, que é a traição, né? uhum, Então, toda pessoa que tem a ferida da traição, lá no fundinho tem esse início de abandono. Só que, ao longo do passar do tempo, ali dos 3 aos 6 anos, ela interpretou como uma traição esse abandono da mãe. Então, ela acaba desenvolvendo essa ferida de traição. E acaba daí sendo mais rígida, controlador, né? Que não tem paciência com mulheres, acaba sempre se irritando com as mulheres, então tem essa sensação muito forte de que elas não são honestas, que elas sempre vão trair, que elas sempre estão desconfiada. Então o homem acaba projetando todas essas defeitos e qualidades da mãe nas outras mulheres, né? Porque a mãe é o primeiro arquétipo de mulher que nós temos. Fora o uhum, complexo materno, né, que é um complexo grande para o homem em si muito forte, porque a primeiro ser que a gente é a mãe na hora que a gente está na gestação, né? E depois quando a gente sai para o mundo, a única intermediadora entre o mundo e nós é a mãe. Então uhum, ela é a provedora, ela é a protetora, ela faz tudo aqui, ela que intermedia tudo isso. Se a partir de uma certa idade ali não tem o pai presente na vida desse homem, ele acaba sendo super dependente da mãe. E ele não acaba não florescendo essa energia masculina, essa masculinidade de ir para a vida, de ir para os desafios, ir atrás do desconforto. Então ele acaba se tornando muito feminino por falta desse masculino. Então, por falta dessa referência masculina. Porque nenhum menino, nenhuma criança vai para o desconforto sozinha. Então ela precisa do pai para levar para esse estado de desconforto, de força, de ir para a vida, né? Então, quando não se tem essa figura, aí acaba se tornando muito mais um homem muito mais feminino, vítima e tudo mais, né? Então, tem vários complexos dentro disso, mas esse que hoje que a gente está falando aqui, que é o do abandono e traição, que é mais com a mãe, a gente vai se reservar a essas informações aí, tá? uhum. Mas aqui, Lembrando, então, gente, que
as feridas emocionais vão acompanhar a gente até o percurso final da nossa vida, porque faz parte de um sistema encarnatório também, para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente crescer. Então, é saber lidar. Isso aqui é um conhecimento que vai fazer você olhar diferente para si mesmo e também nos relacionamentos com as pessoas. Porque a pessoa que tem a ferida do abandono, por exemplo, isso também funciona nas mulheres, o abandono nas mulheres é desencadeado pelo pai. Então, o pai ausente, literalmente, fisicamente, se mandou, sei lá, não assumiu, fugiu, foi embora, como o meu. Ou pode ser também um abandono emocional, né, afetivo. O pai tá ali, mas ao mesmo tempo não tá. Não tá dando assistência, fica fora o dia inteiro. Então, traz isso para a mulher uma decepção com o pai. A primeira coisa que a mulher sente em relação ao pai, que é forte, que traz essa ferida do abandono e a ramificação da traição, é a decepção. Então, é um sentimento de solidão e de tristeza muito profundo. E geralmente, as mulheres que têm essa ferida do abandono anulam parte do pai. Então, aqui a gente tem duas ramificações da mulher que tem a ferida do abandono. É a síndrome da Mulher Maravilha, aposto que vocês já ouviram, que é bem famosa. A guerreira, a destruidora, que faz tudo, que tem um excesso de energia masculina, que está sempre inativa. Ela anulou uma parte do pai, desse masculino. Por mais que ela tenha esse excesso de energia masculina, de fazer, de ir lá e dar cara, geralmente ela sustentou a família também, ocupou o lugar do pai, pela ausência dele. Ela não tem um masculino forte, um masculino saudável. É aquele masculino tóxico, né? Que ela, de tanto repelir o pai, ela assumiu o lugar dele e está repetindo os mesmos ciclos. Então falta também posicionamento para ela. Ela não sabe dizer não, porque ela acaba absorvendo a responsabilidade dela, da família, de todo mundo, dos amigos. No trabalho, aquela pessoa que vai sempre estar trabalhando, sempre querendo ser útil, porque essa sensação de improdutividade afeta essa ferida do abandono, porque a incapacidade acompanha essa insegurança, tá lá no fundinho, por mais que a Mulher Maravilha não admita. Então tem questões assim também do caso da síndrome da Mulher Maravilha no relacionamento. Ou ela vai ser aquela mulher que ama no relacionamento e ela não consegue entregar sexo muitas vezes, ou ela vai entregar uma performance, mas ela vai ser aquela mulher que não se apega. Aqui já entra muita ferida de traição também. E aí o que que acontece? Por que que a Mulher Maravilha não entrega os dois, amor e sexo, que é o que deve ter no relacionamento? Porque ela pensa, se o cara tiver tudo, ele vai fazer igual meu pai, porque eu dei tudo pro meu pai também, meu pai me abandonou, meu pai me traiu, meu pai fez tal coisa. Então ela acaba projetando inconsciente isso nos homens, em qualquer homem, na figura, no estereótipo do homem, e ela fica com aquele pezinho atrás de que pode acontecer. Então ela não entrega os dois, porque se o cara tiver tudo, vai ferir ela e ela não quer passar por aquilo de novo. Então a insegurança e incapacidade acompanha a Mulher Maravilha em todos os setores da vida. Então vira e mexe, por mais que ela faça tudo, por mais que ela consiga conquistar as coisas com muito esforço, ela aprendeu que a vida é um campo de batalha. Então vai ser difícil também ela descansar, usufruir. Vai ser difícil ela descansar e usufruir as coisas do merecimento, assim, às vezes ela batalhou bastante para isso, mas ela não vai conseguir se sentir realizada, se sentir bem com o que ela tem, porque falta o feminino. Então, uma mulher que olha para o feminino como fraco, como frágil, muitas vezes essas mulheres maravilhas também são ativistas, né, das causas feministas e que ela quer ser igual ao homem, direitos iguais, aquela coisa toda. Porque ela olha para o feminino e ela vê o espelho da mãe, que a mãe dela não deu conta. A mãe dela precisou ser salva. A mãe dela passou por uma decepção com o pai. Então ela começa a olhar para os dois, para o pai e para a mãe, e começa a repelir esse feminino e masculino dentro dela. Por isso que ela está sempre cansada, sobrecarregada, a mulher estressada, cheia de coisa, aqueles complexos também de excesso de trabalho. Tudo isso vem desses dois condicionamentos. De um lugar que ela ocupou, querendo salvar a mãe, e uma decepção profunda com o pai. Isso fica muito marcado. Se não olhar para isso de uma forma
assertiva, fazer essas movimentações também, porque ajudam muito a sair desses lugares, ela não consegue integrar nem o feminino saudável, nem o masculino saudável. Então, ela é aquela mulher forte que reprime os dois lados. Já no lugar da donzela, que é diferente da guerreira, a donzela ela tem um posicionamento mais de vítima. Então, ela é aquela mulher que tem dificuldade demais, é a coitadinha, não consegue fazer sozinha. Tem as mesmas coisas, incapacidade, que é essa solidão, essa tristeza, essa, essa sensação de que não consegue sozinha. E também ela vai ter uma paralisação um pouco mais profunda do que a outra, porque a outra vai lá e faz. Já a donzela, ela espera alguém por ela, fazer por ela. Porque ela está esperando aquele pai que ela não teve. Então ela acaba cobrando dos outros, principalmente dos homens, do parceiro, das pessoas, que aquele homem supra a expectativa ou as necessidades que o pai precisava ter depositado para ela. Então ela fica estagnada, muitas vezes, sentindo essa incapacidade e tentando controlar também os outros. Então ela pode ser um pouquinho manipuladora, aquela vitimista que faz chantagem emocional para ganhar as coisas, aquela vitimista que fala uma coisa, né? Como que fala a palavra? Jogar um verde para colher maduro. Esse tipo de pessoa oportunista, sabe? Porque ela tem essa ferida muito forte. Então tem esses dois condicionamentos nas mulheres que tem a ferida do abandono, que o problema é com o pai, tem que olhar para esse lado do pai e resolver em si, para integrar esse lado masculino dentro de você, porque assim você vai ter posicionamento, assim você vai conseguir caminhar na vida, ter energia de destino, assim você vai conseguir falar não, se posicionar. Tudo isso vem nesse masculino saudável. Mas nesses dois complexos, as mulheres não conseguem dizer não, não conseguem seguir a própria vida. A donzela, por exemplo, ela estagna. Ela fica muito tempo parado, o dinheiro não vem. Geralmente são cenários de escassez bem forte, porque ela ainda está esperando aquele pai. Ela anulou essa parte masculina nela, que é o caso da minha mãe, mozinho. Lembra? Que o pai dela morreu e ela realmente sentiu um abandono, uma traição, e ali algo morreu com ela também, essa parte masculina. Então é o tipo de pessoa que paralisa, que não gosta do novo, que não gosta de sair do lugar, que gosta da zona de conforto, que faz chantagens emocionais para ganhar algo em troca, não por mal, mas é pelo mecanismo de defesa dela, ela não sabe ser diferente. Inconsciente, quando essas feridas dominam a gente, é essa criancinha que foi magoada lá atrás que dirige a nossa vida, que coordena tudo na nossa vida. Por isso que é importante o processo de parentalização, que é quando você é os pais que você nunca teve para você mesmo. Então, às vezes, a gente inconsciente busca, como o caso da minha mãe e outras donzelas que tem no mundo, tá esperando o pai vir de novo, retornar, salvar aquela criança, mas o pai nunca vai voltar. Tudo que foi já foi. É aceitar o passado como é e agora sim, você se salvar. Você olhar para aquela criança e você dar para ela o que você sempre quis. Esse é o grande jogo. A gente, ao invés de se lamentar tanto, e aqui eu tô falando para as donzelas, de repente tem alguma donzela vai ver também no YouTube, é sair desse lugar, tomar uma decisão, sabe? Eu não quero mais que minha vida seja assim. Eu preciso movimentar. E só você pode sair desse lugar. Ninguém pode jogar a corda para você lá no fundo do poço e te puxar. É um movimento que você vai precisar fazer com você mesmo. E é por isso que existe o mecanismo das 5 feridas, né? Para a gente trabalhar isso em nós. É, é compreender que qualquer ferida ou todas as feridas, elas mostram o quanto a gente tem de falta de amor a si mesmo. Uhum. Então, a pessoa que sofre da ferida do abandono, no fundo, ela se abandona, porque ela interpretou que as pessoas fora abandonaram ela, então ela faz isso com ela e ela acaba inconscientemente fazendo isso com algumas pessoas também. Então, é compreender que no fundo, falta amor próprio, de se amar a um ponto de ir para a vida sem medo de errar ou de não dar conta.
e mesmo assim, superar esse sentimento que trava essa esfera do agora, né? Então, geralmente quem sofre dessas feridas tem essa sensação de incapacidade muito grande, como se não fosse dar conta. E essa incapacidade é como se fosse instalada ali. É como se fosse um mecanismo de defesa para, tipo assim, não vá, porque talvez você possa não dar conta, e se você não dá conta, a gente não vai saber como lidar. Então já nem vá. Então é um mecanismo do ego de te proteger e de não fazer você sentir e sofrer o que foi sentido e sofrido lá atrás. Uhum. Então é um padrão que quer se repetir e por achar que vai ser da mesma maneira, ela acaba se auto-sabotando antes. Tomar essa consciência é muito importante. E depois de tomar essa consciência, olhar os próximos passos e ação, né? É a decisão e a ação. E aqui, nesses dois complexos, né, do abandono, no caso da mulher e também no homem, falta esse masculino saudável. Nos dois complexos, a gente está falando desse masculino saudável que falta. Ou seja, a decisão e a ação são aspectos principais do masculino. E às vezes a gente está lá estagnado, se sentindo incapaz ou travando as coisas na nossa vida porque está faltando esse masculino. Então, as feridas emocionais, elas também são, de certa forma, energéticas e espirituais e elas se manifestam em tudo na nossa vida. Por exemplo, às vezes os clientes te abandonam da mesma forma que você se abandona, da mesma forma que o seu pai te abandonou, da mesma forma que sua mãe te abandonou, no caso dos homens. Então isso fica se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, até a gente tomar consciência e olhar e falar, meu Deus, tem alguma coisa errada? Se ninguém me responde, eu tô me sentindo incapaz, eu tô sentindo que falta algo, que eu tô buscando a perfeição, tá faltando esse masculino saudável, tá faltando eu olhar pro pai, no caso das mulheres, tá faltando eu olhar pra mãe, no caso dos homens. Então, assim, você vai ressignificando aos poucos e vai sabendo lidar com tudo isso. E também não levando pro pessoal, porque as pessoas são espelhos de nós mesmos. Então, a gente acaba se relacionando e repetindo os complexos, tanto para um trabalho no outro, quanto para si mesmo. E aí, trazer a consciência para isso vai fazer você se amar, se aceitar, se acolher e ter mais paciência também nesse percurso da vida. Porque viver não é só coisa boa e também não é só coisa ruim. Tem muitas dificuldades, tem muitos desafios, mas tudo isso é para um crescimento. Inclusive, essa estrutura é de Deus Pai, né? Deus Pai, ele te bota no desconforto. Então, tem um propósito maior também em torno disso, das 5 feridas emocionais e esse caminho de autoconhecimento. Tudo é sobre a integração, né? Tudo é sobre a integração do masculino e feminino. Então a gente traz as feridas aqui porque são dispositivos de cada uma delas, né? Uhum. Pelo qual elas foram desequilibradas. Mas se a gente quer ter um relacionamento saudável, se você quer ter um relacionamento que seja leve, tranquilo, onde que mesmo com desconfortos, mesmo com dificuldades, ele mesmo assim se mantenha firme e inabalável, você precisa equilibrar essas energias. E para equilibrar essas energias, também precisa de uma paciência, precisa de trabalho, precisa de comprometimento. Agora, não tem como equilibrar todas essas energias sem passar por essa compreensão de o que é que dentro de nós tem de dor. Qual é a dor que está dentro de nós? Ah, eu me sinto. A minha dor é incapacidade. Pô, mas a incapacidade é desencadeada pelo quê? Ah, é desencadeada pela sensação de não dar conta. Mas essa sensação de não dar conta está relacionada ao quê? Ah, porque lá atrás eu fiquei sozinha e senti que não dei conta. Pois é, então tem o quê? Tem uma mágoa ali com quem que te deixou sozinha. Ah, meu pai olhou e não fez aquilo que eu esperava, a expectativa, né? Por parte das mulheres tem muito isso, né? A expectativa Uhum. em relação ao abandono e à traição, né? Muito mais forte. Dentro de tudo isso, é uma aceitação. Tudo isso precisa tomar consciência e quando a gente toma consciência, é muito dolorido. É dolorido mesmo.
porque realmente está pegando na ferida. Você Uhum. está colocando o dedo ali onde dói. Mas é para limpar. Limpar essa ferida para conseguir cicatrizar. Então a gente olha para isso com o intuito de curar, realmente. É olhar para aquilo e ficar. Ela deixa de ser aquela ferida inflamada, dolorida, e acaba se tornando menos desconfortável à medida que a gente trabalha e olha para essas questões. Mas ela sempre vai doer em alguns aspectos. Mas a diferença é que você vai estar consciente. Por exemplo, semana que vem a gente vai falar da ferida da humilhação e aí eu sou expert. É uma das minhas mais fortes que tem. Essa ferida ela ainda é aberta para mim, mas hoje em dia eu sei lidar com ela. Antes eu não tinha consciência. Mas hoje, quando eu vou fazer um vídeo autêntico, ou quando eu crio alguma coisa, ou quando eu falo alguma coisa na empolgação e posto, a primeira coisa que vem é vergonha, que é dessa ferida da humilhação. E aí isso fica muito forte em mim. Vai lá, paga. Ah, você tá passando vergonha. Nossa, falou errado. Pesquisa no Google que você falou certo. Não sei o que, não sei o que. E aí essa ferida da humilhação fica muito latente, a crítica, né? E aí eu fico lá constantemente dentro de mim mesma, lutando comigo mesma para fazer esse processo de parentalização, falar para você mesma que tá tudo bem, que é assim mesmo, posta e sai correndo, não precisa sentir vergonha, é porque você tá com a ferida ativada, então você começa a ser mais compreensiva com você. Mesma coisa quando ativa a ferida do abandono ou qualquer outra ferida de rejeição. Então não é o outro, o problema não é o outro que está te abandonando, que está te rejeitando. É a forma que você está se sentindo em relação ao outro. Então você não muda fora, você muda dentro. E aí você começa a se acolher, e esse é realmente o amor próprio, que eu demorei muitos anos para entender que rolê que era o amor próprio. Eu achava que era skincare e arrumar cabelo e ir no salão, essas coisas. O amor próprio real é você se acolher, se amar e se aceitar. Você, não tá no outro. E às vezes a gente fica, quando eu tiver um relacionamento, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Só que a gente só tem o agora. A gente precisa ser feliz no hoje, com você mesma. E aí sim, dentro, quando tiver tudo ok, o fora se manifesta. Porque é assim a ordem. É espelho. Então, como você está dentro, o seu externo manifesta. E leva em consideração que 95% é inconsciente. Então, a gente não sabe. A gente tem o pré-consciente que a gente faz ideia, que é o que a gente sente, assim, que a gente identifica as feridas. Mas tem muita coisa ainda no escuro que está vindo pra gente. Então, é ter essa paciência também com você, sabe? Esse olhar de amor, de compaixão. E é assim que hoje eu lido com a minha ferida, o Anderson também, com as feridas dele. E muitas coisas a gente não leva pro pessoal. Porque se a gente levasse pro pessoal, a gente ia ser igual aqueles casais que ficam brigando e apontando na cara do outro. Mas é que você não faz isso, mas você também não, e não sei o quê. E fica aquela cobrança horrível. Porque não tá no outro, tá lá no pai e na mãe que a gente se decepcionou com eles e tá projetando isso no outro. Quando existe um relacionamento, né, duas pessoas se atraem e elas começam a se amar, sempre vão ter as mesmas feridas de formas diferentes um no outro. E Uhum. ali não é porque um está fazendo errado, ou um que está querendo ser o mal, ou algo desse estilo. Mas é compreender que vocês, como internamente, se, se conectaram, se atraíram. Então, é compreender que você sofre, mas o outro também sofre. E de uma forma diferente, que hoje você não consegue compreender, assim que o outro também não consegue compreender você. Porque nós dois, sempre os dois, o casal sempre passa por situações opostas, situações diferentes, a criação é diferente, não tem como você saber o que a outra pessoa passou e nem o que a outra pessoa saber o que você passou. Mas é compreender que, eu sofro disso aqui, você sofre daquilo ali. Então, a gente já começa a se compreender e não acusar o outro, mas se tomar consciência. Então, ao invés de você
olhar para o outro e falar, ah, cara, mas você não faz isso, isso, isso. É você olhar para si e falar, cara, eu não consigo fazer isso, 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 que tá dentro do, que era para ser minha função. E a outra pessoa vai olhar, tá, mas eu também não faço isso, 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 que está na minha função. Então é um autodescobrir das mesmas circunstâncias de um jeito muito mais leve dentro do relacionamento. É bem diferente do que um apontar no outro o que o outro tem que fazer. Então isso é bem diferente as duas situações, porém é a mesma situação. É trazer essa consciência, assim, de que forma ou por que eu estou sentindo isso. A Karina comentou assim, que ela tem a ferida da rejeição e por mais que seja difícil, ela tem que saber lidar a vida toda. E é bem isso. Então, por exemplo, se alguém não te responde, ou se alguém te ignora, ou se você realmente se sente rejeitado no núcleo, porque a ferida da rejeição é foda, as pessoas podem literalmente te excluir. Ah, foi para um rolê e não te chamou. Ah, fez um piquenique e não convidou você. Ah, não sei o que, não botou você. Você vai se sentindo com essa rejeição muito forte. E no caso das mulheres, vem da mãe. E aí, toda vez que sentir isso, você olhar para esse grupo e falar: cara, mas às vezes não é por mal, às vezes literalmente acontece do destino das pessoas esquecerem, ou acontecer, sei lá, ou não dar a devida importância, mas não é literalmente você. É como isso tá de sentimento em você, repetindo. Então, você vai repetir isso em muitas relações, porque a relação tem a ver com a mãe. E é toda vez que você sentir isso forte, você falar para você mesma: tudo bem, não sou eu o problema, eu tenho direito de existir, tá tudo certo, eu me amo, eu me acolho, eu vou dar para mim o que essas pessoas não estão me dando. E aí você mesma tá se rejeitando em algum nível. E aí é reverter essa história. Dá para você o que as pessoas não estão te dando. Esse é o grande segredo da vida. Só que, como a gente é seres humanos e a gente está aprendendo ainda a lidar com a vida, muitas vezes a gente é jovem também e tá tudo certo, a gente erra muito. Até os primeiros setênios, até os 28 anos, é só teste na vida. Teste, teste, testa, quebra a cara, vê, acerta, não, e tá tudo bem. E é você também saber lidar com isso. Entender que você tá no seu tempo natural e você tá aprendendo a lidar consigo mesmo. Esse é o rolê, né? A grande moral da vida é isso, é a gente saber lidar com nós mesmos. Exatamente. Eu sofro também da ferida da rejeição muito forte. Por parte dos homens é o pai, né? E eu estava relembrando aqui que todo local que eu cheguei, desde que eu nasci, então, dentro da minha família, eu me senti excluído. Quando eu mudei de cidade, eu me senti excluído. Quando eu mudei para outras turmas, outras escolas, eu me senti excluído. Sempre eu me senti excluído, assim. E hoje eu olhando, não é que as pessoas me excluíam, mas eu tinha essa sensação de exclusão e eu me comportava como um excluído. E aí, para as pessoas excluírem, é muito mais fácil a pessoa excluir alguém que já está se comportando como excluído. Então, é um padrão de comportamento que a gente adquire por interpretar a vida de uma certa maneira. Isso, Uhum. tomar consciência é simples, no caso. Mas agora, tomar consciência e ir para lugares novos e ser espontâneo, sem medo da rejeição, esse é o desafio. Ser autêntico, ser só ser, mesmo que você tenha essa sensação de exclusão. Então, é um trabalhar para a vida, né? Eu vou contar um segredo, assim, de experiência própria. Eu ligava muito para a opinião dos outros nas relações. Então a gente teve convívios assim da espiritualidade muito tóxicos, pessoas claramente assim péssimas. Só que lá na época a gente não via isso, porque de certa forma a gente também era semelhante. E aquilo estava reforçando as feridas. Então eu senti muito forte nos meios sociais o abandono e a traição. Isso me doeu muito. E eu ficava nessa de como que a pessoa vai olhar para mim, mas ela tem que me ver assim, é porque não sei o que, eu quero aparecer ser uma pessoa boa para ela, eu gosto dela. E hoje em dia, olhando para tudo isso lá atrás, eu percebo que essas pessoas nem fazem falta real. Por que que eu queria tanto uma aprovação, eu queria tanto um amor delas assim, se elas estavam há pouco tempo, não tinha nada a ver. Então, quando a gente trabalha esse aspecto da mãe, que é as relações, a gente começa a tomar o amor da mãe, a rejeição é muito isso também, a gente fala de amor de mãe,
de aceitação de mãe, de pertencimento à família, do núcleo. Quando você começa a integrar isso em você, e às vezes é um trabalho de anos, de meses, de muito tempo, você em algum momento vai olhar para tudo isso e vai parar de sentir essas sensações com as outras pessoas. Hoje em dia, tanto faz, tanto fez o que a pessoa acha de mim. Sinceramente, estou chegando num nível cada vez mais onde eu não estou me importando com a opinião do outro. Porque o outro, que é a mãe, tá bem resolvido em mim. Eu tô conseguindo integrar tudo isso, tô conseguindo me acolher, então eu realmente caguei para a opinião dos outros. E no caso da rejeição e das feridas é a mesma coisa. Então o Anderson falou assim, se bota em cenários desafiadores, para quem tem a ferida de rejeição, que você pode se sentir rejeitada, mas vai lá, enfrenta esse medo, você vai ter consciência de onde vem e começa a integrar isso, ressignificar, fazer diferente, testar. A ferida da humilhação, mesma coisa. Eu tenho muita vergonha, Karina, muito. E aí, quando eu me boto em meios que eu falo, meu Deus, aí o que que acontece no meu mecanismo de defesa? Que o Anderson falou assim, às vezes a gente até se comporta como a pessoa que tem a ferida. Fica visível que você está se auto-excluindo do rolê. Eu me auto-negligencio e passo vergonha antes. Então, por exemplo, antes eu era líder de um setor de loja e tal, eu trabalhava como vitrinista, o meu primeiro emprego. E aí tinha reunião e tal. E aí eu com a ferida da humilhação antenada, assim. Aí eu era engraçadona do rolê, porque isso também é uma máscara, pra gente ser super engraçada e super espontânea. Ou eu fazia micos, passava vergonha, tipo, derrubava um negócio, caía um negócio, já derramei café em cima da mesa no meio da reunião, entendeu? Então aconteciam umas coisas assim que eu mesma me botava nesse cenário para as pessoas olharem e falarem, nossa, ela é desastrada, nossa, ela é meia doida, ai, não sei o quê. Porque a ferida da humilhação estava reforçando, eu estava me botando antes mesmo da pessoa tirar a conclusão. E aí reforçava isso. Mesma coisa que o Anderson falou. Então, quando a pessoa de rejeição ela é mais tímida, então para chegar no negócio, ela começa a se excluir naturalmente, ela começa a ficar no canto, não começa a falar muito, começa a querer parecer algo que não é para agradar o outro, para não ser rejeitada. Então isso começa a ficar muito escancarado também para o outro no meio social. E o segredo disso é tomar consciência e agir diferente. Aí é um exercício você com você mesma, que a gente vai ter que testar ao longo da vida, né, Mozinho? Exatamente. Mas eu acredito que a gente explicou muita coisa já hoje. Faz muito sentido, né? E não sei se tu quer fazer um fechamento, quer falar mais alguma coisa. Convidar para a próxima live, a gente vai falar da ferida da humilhação. A ferida da humilhação também tem muitas ramificações, mas principalmente para as mulheres que são críticas, para os homens também que são críticos. Essa é a única ferida que pode ser desencadeada ou pelo pai ou pela mãe, ou pelo cuidador, então tia, avó, empregada. Então vai ser bem legal, porque eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de vergonha em ferida da humilhação. Outras mais, como eu, que é a predominante, a que tem uma estrelinha apontando a ferida da humilhação, ou é assim sutil, que fica ali, mas tem uma questão também com a ferida da humilhação. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida também, que assistiu até aqui ou que vai ver no YouTube depois, manda aqui pra gente. A de rejeição foi semana passada, Karina. A gente falou bem sobre ela, no homem e na mulher. Tem lá no YouTube gravada. Mas então por hoje é só, tá, galera? Gratidão e a gente se vê no próximo sábado. Bom final de semana.